discípulos, mas nós vamos agora para uma parte mais específica e eu fiquei muito feliz quando eu vi sobre essa lição, porque é um tema muito importante de ser falado hoje em dia nas igrejas, porque existe um preconceito muito grande em relação a esses temas psicológicos, aos transtornos, né? Da não aceitação de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, por alguns estereótipos que são criados, né, durante o tempo, já há algum tempo, mas graças a Deus hoje em dia já conseguimos falar sobre esse tema, né, dentro da igreja, que é a psicologia, que é um tema que vem muito para somar. E eu tenho visto isso na minha vida, Deus tem me abençoado que eu posso ajudar pessoas dentro da igreja, através da psicologia também, olhando o que as pessoas precisam, o cuidado que nós precisamos ter uns com os outros, né? Então, eu vou falar nessa lição sobre o verdadeiro discípulo e a sua saúde emocional, sobre como é importante que é para nós que procuramos ser discípulos de Jesus, discípulos de Deus, esse cuidado que a gente tem com a nossa saúde mental. Vou começar a ler aqui um pouco, algumas partes que me chamaram a atenção. Aqui no textual diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Nesse versículo aqui, ele já fala sobre como é importante que, além da gente cuidar da nossa saúde física, né, a gente precisa cuidar também da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, porque elas estão totalmente interligadas uma à outra. E eu separei um versículo que eu acho que faz muito sentido com essa parte desse cuidado, né? Aí em 1 Coríntios, primeira carta, fala aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que estás em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu acho que eu creio nisso, que cuidar da nossa saúde, seja emocional ou física, faz parte do cuidado nosso com o nosso templo, que é o corpo do Espírito Santo, né? Então, eu até vi um vídeo outro dia de uma cantora muito famosa no campo gospel, né? E ela, um dia, ela tinha que ministrar em uma igreja e faltava algumas horas para ela ministrar em uma igreja, mas acabou que ela começou a dar uma cólica de rins muito forte e ela precisou ir ao hospital e ela já foi arrumada porque ia ter que ministrar depois no culto, e ela foi para o hospital um pouco antes de ministrar. E ela ficou muito pensativa sobre aquele dia, né? E ela falou sobre isso, sobre como que nós vamos ajudar outras pessoas, como que nós vamos ser luz na vida de outras pessoas, como que nós vamos exercer o nosso propósito, o nosso ministério, se nós não tivermos uma saúde boa, né? Então nós precisamos estar cuidando de nós, do nosso tempo do Espírito Santo, para que nós possamos usar, ser uma crença minha. Então, em alguns momentos eu vou falar sobre isso. Para nós iniciarmos aqui, eu gostaria de começar falando sobre o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout. Esse é um nome um pouco estranho, né? Que é em inglês. E eu fui pesquisar sobre o conceito do que significava, né? A palavra em si. E eu joguei lá no Google Tradutor e dizia assim: burnout, esgotamento. E a síndrome de burnout, ela é isso. Ela é exatamente isso, esgotamento emocional. E muitas vezes vem acompanhado com esgotamento físico também. Porque se nós estamos esgotados, de alguma forma nós nos cansamos durante aquele processo. Seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar que a gente vai exercer. A síndrome de burnout, ela é um distúrbio psicológico e ele é caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso. Então, uma pessoa chega realmente ali no seu ápice, né,
de esgotamento, e é causado por um estresse crônico. Então, a pessoa ela é levada a muito estresse para ela poder chegar nesse ponto. E isso pode acontecer também na igreja. A gente precisa tirar esse estigma de que na igreja tudo é paz, que a gente não tem os nossos conflitos, que a gente não tem os nossos cansaços. Isso acontece também na igreja. A gente que está ali à frente de trabalho, eu sei que muitos aqui têm funções aqui na igreja, sabem o quanto é cansativo estar aqui na nossa rotina, né? Então, a síndrome de burnout, ela afeta muito esses lugares de pessoas que têm essas posições que são muito fortes, que exigem decisões, que exigem uma postura diferente, que exigem que nós estejamos aqui de corpo e alma, né? Estejamos nos entregando. E são nessas funções. Mas a gente pode expandir isso para a nossa vida pessoal também, não só aqui dentro da igreja. E o termo burnout, ele é derivado de uma palavra em inglês que se chama burn, que diz assim, significa queimar. Quando falo sobre isso, eu me lembro muito bem, como se fosse uma vela, sabe? Que tem aquela partezinha que o fogo vai queimando, ele vai baixando assim, né? E vai chegando no limite até que a gente consiga queimar toda a vela e todo aquele fio, né? De tecido. Então, esse esgotamento que acontece quando a gente chega nesse ponto é justamente isso, a gente chega a um limite nosso, em que a gente já explode. Geralmente, quando acontece essa síndrome de burnout, a gente costuma ter comportamentos muito diferentes dos normais, do que nós estamos acostumados. Então, a gente pode estar um pouco mais estressado, a nossa fala pode ser um pouco mais agressiva, né? A gente pode demonstrar um pouco uma falta de paciência na nossa fala. Então, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado com esses sinais, sabe? E também ter esse equilíbrio do quanto que nós entregamos nas funções que a gente exerce na nossa vida. E eu sei disso porque eu já passei por essa síndrome, eu creio que uma vez na minha vida, no mínimo. E de fazer tantas coisas, e conheço amigos também que passaram por esse processo de esgotamento, e isso influencia muito na sua vida pessoal. Então, às vezes a gente vem aqui na igreja, a gente faz tanta coisa, e eu já falei isso até com o Thiago, quanto é importante também a gente tirar um tempo para nós mesmos, da nossa vida pessoal, com as pessoas que nós amamos, sornos, né? E se a gente for olhar, às vezes só não era conceituado antes, ainda não existia esse conceito, por exemplo, que a gente usa hoje para dizer, por exemplo, uma síndrome de burnout, de depressão ou de ansiedade. Só não era nomeado, mas já existia. E eu separei aqui uma parte que diz sobre a história de Elias, inclusive fala aqui também na lição, que o profeta Elias ele foi um exemplo da síndrome de burnout. Às vezes a gente pega só aquela parte, né, bonita, aquela parte que ele é muito usado por Deus, que ele é um profeta muito usado, que a autoridade de Deus está sobre as mãos dele também. Mas a gente às vezes não para parar no processo que ele passou ali, né? E se a gente for olhar ali, passo por passo da história de Elias, a gente percebe um pouco disso. O profeta Elias estava numa época que era muito difícil em Israel, porque a princípio, ali na parte norte, né, de Israel, era uma terra muito rica, a economia era muito boa, né? Então, o rei, que era o pai de Acabe, ele pensou em fazer mais amizades para aumentar esse potencial de economia e tudo, de relações, né? Que a gente sabe que essa questão de política existia já também naquela época. Ele resolveu casar o seu filho com outra pessoa de outro rei, né? Filho de outro rei, e eles se casam com Acabe e Jezabel. E quando eles se casam, eles decretam, né, que naquela época, naquele lugar em Israel, eles deveriam adorar a Baal, que era era um deus que era considerado um deus da fertilidade e da vida. Então, as coisas que Elias fazia iam completamente contra
coisas que o deus Baal era para aquela região. Então ele começa o seu ministério ali, e a primeira coisa que ele faz é profetizar uma grande seca, né? E agora você imagina, uma responsabilidade que é trazer essa notícia para aquele lugar, né? Para aquele lugar que já estava sendo rico, que tinha uma economia boa, que eles acreditavam que Baal trazia todas essas coisas. Então ele vai confrontar aquele lugar, dizendo que haveria uma grande seca. Então ele traz o nome de Deus ali. Então aquilo já começa a ser uma responsabilidade grande. Então os profetas de Deus começam a ser perseguidos naquela época. E aí depois ele vem e Deus fala que ele vai ser sustentado, né, por uma viúva, que é a viúva de Serepta, e ele começa a ir para aquele lugar. E eu acho engraçado que quando Deus fala algo para a gente pensa que vai ser algo muito pronto para nós, né? Então eu imagino que ele pensou que ele ia chegar lá, que a viúva estaria com uma mesa posta, que estaria tudo pronto para receber ele. E quando ele chega lá, a viúva está precisando muito mais dele naquele lugar. Então ele vai e ele pede tudo que ela tem naquele momento. Então eu acho que ele não pensou que ia ser uma situação tão difícil. Ele já tinha profetizado que ia haver uma seca. E a seca já havia começado. Então para ele também era difícil se alimentar, porque a seca também atingia ele. Mas aí Deus falou, uma viúva vai te sustentar. E ele chega lá, ele chega naquela situação. Então a gente vai vendo esse acúmulo de cansaço que ele vai tendo. Aí logo após, o filho dessa mesma viúva morre. Aí ele vai lá, ele tem que ressuscitar. Então pensa, para nós é algo muito sobrenatural, né? Mas eu acho que para nós que sabemos sobre o mundo espiritual, nós entendemos como que é a autoridade e o poder de Deus sobre nós. Esgotamento que dá super certo com a síndrome de burnout. Então ele fica esgotado e é isso que nós fazemos muitas vezes. A gente explode, que a gente quer sumir daquele lugar. Então a gente tem esses momentos, né? Então, o que seriam as causas do burnout? Eu colocaria como principal a causa do burnout como essa entrega muito forte de nós. Em qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente possa fazer na casa de Deus, por exemplo, fazer o nosso trabalho, fazer a nossa vida pessoal de uma forma em que seja equilibrada, né? Eu vou seguir aqui para que a gente possa ir, porque o Thiago roubou todo o meu tempo. Te amo, mesmo assim. Eu entendo que é um tipo de paralisia que nós sofremos, em que nós perdemos o prazer de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer antes, a gente já não consegue, né? Isso eu já estou falando dos sinais da depressão. A gente não consegue se concentrar naquilo, porque a depressão parece que a gente pega aquele diagnóstico muito para nós e a gente começa a vestir o diagnóstico, né? Fala, não, eu tenho depressão, então parece que tudo é relacionado a isso. Então a gente tem a falta de concentração, a gente tem a alteração do sono, né? E pode ser de várias formas. Ou você sente muito sono, que existem muitos casos em que as pessoas só querem ficar deitadas, só querem dormir, para que aquela dor, aquela angústia que ela sente, para que talvez de alguma forma ela possa ser esquecida por um tempo ali, né? E tem pessoas que têm a falta de sono, né? A pessoa não consegue dormir e fica pensando muito sobre aquilo, né? Então é doloroso o processo. A pessoa não quer comer, tem os pensamentos muito negativos. A pessoa ela entra num ambiente muito negativo, em que tudo para ela, seja um relacionamento com alguém, seja algo que ela está passando, seja algo que ela vai comer, tudo isso é muito negativo para ela nesse momento. Então, esses são os sinais de alertas que a gente precisa estar atento para que a gente possa se cuidar. E eu digo que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não julgue as pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, seja qualquer diagnóstico que seja, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ninguém sabe o que o outro passa, né? Então a gente precisa estar muito ligado e no cuidado que a gente tem com as nossas palavras, em como que a gente trata essas pessoas também, né? Porque eu acho que elas precisam muito de um apoio ali. Às vezes a gente não consegue falar as palavras que a pessoa vai precisar ouvir, mas só de você dizer, olha, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui junto com você, já é algo muito grande, a pessoa se sente muito apoiada.
processo, né? Então, é normal que as pessoas possam também abandonar as suas atividades que elas faziam antes, que antes elas gostavam de fazer, para elas começam a ficar tristes, já é um lugar que elas não se sentem mais confortáveis. Então, esses são sinais que a gente precisa ficar de olho. E as causas da depressão, né? A pressão constante para atender as demandas da vida, a gente coloca muita responsabilidade em si mesmo. Então, faz parte do nosso cuidado pessoal, do nosso autocuidado, pensar até que ponto nós devemos colocar o peso em nossas vidas e as responsabilidades que a gente precisa, as expectativas que nós colocamos sobre nós mesmos, né? Quantas vezes a gente coloca tantas expectativas sobre algo que a gente quer, sobre algo que a gente precisa, e quando aquilo às vezes não acontece, a gente acaba se frustrando, né? Então, acho que é muito sobre o que nós colocamos sobre a nossa cabeça. Então, acho que o relacionamento com Deus, ele ajuda muito nesse processo, né? E eu sei que como diz a palavra de Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem planos para nós, tem propósitos para a nossa vida. Então, a gente precisa se apegar nesses propósitos e entregar aquilo que o Senhor quer que nós entreguemos, aquilo que nós vemos que nós conseguimos entregar também, não se cobrar tanto, né? Sobre a frustração também. Tem muitos problemas que desencadeiam a depressão durante a infância. Às vezes nós passamos por processos difíceis, por traumas difíceis na nossa infância, e a gente precisa falar sobre isso com alguém. Então a terapia é muito aceitável para falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não quer falar com alguém que a gente conhece, né? Às vezes a gente tem um pouco de receio de não ser entendido, de ser mal interpretado, né? Se a gente for uma pessoa que é um profissional, que estudou para isso, que sabe falar sobre isso, eu acho que é muito interessante e é algo que a gente faz por nós mesmos. É muito importante que a gente pense em nós mesmos como uma prioridade para nós, né? Como eu disse, naquele cuidado do tempo que é o nosso corpo e a nossa mente, né? E a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente precisa ter esse cuidado com a nossa mente e entender que o tempo muda, a geração muda, a cultura muda, tudo muda, e a gente precisa estar ali de olho no que muda para nós também. Entender que não são tempos como antigamente, são tempos diferentes, cheios de coisas novas, cheios de tecnologia, cheios de correria na vida, que hoje em dia é muito mais difícil a gente batalhar na vida do que antes. Então a gente precisa entender que na nossa mente a gente também precisa se adaptar a essas coisas novas que acontecem na nossa vida e entender que a sua história de vida é algo que é importante, que é importante ter uma atenção de você mesmo com ela. Então a terapia é super importante. Eu já vou passar aqui para o nosso tópico 3, para a gente poder falar um pouquinho da ansiedade. A ansiedade, eu acho que eu visualizo muito hoje em dia que muito mais pessoas têm tido a ansiedade. Eu, como alguém que acompanho muitos jovens e a gente vê isso, até na última festa que a gente teve, uma conferência que a gente teve, tinha muitos jovens lá. E alguns jovens que é de toda a regional, né, tiveram alguns episódios, alguns jovens que tiveram crise de ansiedade lá durante o culto. Então a gente percebe o quanto que isso tem sido algo que tem afetado muitas vidas, não só jovens, mas jovens, adultos, crianças também. Precisa ter esse olhar, né, porque hoje em dia é muito acelerado esse desenvolvimento das crianças, com a tecnologia que também influencia nisso, né? Na escola é algo diferente do que na nossa casa. Então, essa cobrança que existe também para que a gente precise fazer alguma coisa para o nosso futuro, que a gente precisa ser algo no nosso futuro, isso deixa a gente um pouco ansioso, né? Pelas coisas que a gente vai passar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí, eu percebi realmente que isso é algo que é muito atual hoje em dia, que é algo que a gente precisa falar sobre essa questão. E a ansiedade, ela se mostra de várias formas, e ela não é o padrão para cada pessoa. Cada pessoa se manifesta de alguma forma a ansiedade. E a ansiedade, existem formas em que ela tem seus níveis normais, em que é normal ficar ansioso por algum evento. Eu vou comprar uma casa daqui a um mês. Nossa, eu estou ansioso
isso, tá? Eu vou ter um marco muito diferente na minha história, eu vou fazer um novo passo. Então, são coisas que são normais a gente ficar ansioso. Mas quando a ansiedade ela passa para outro ponto, em um ponto em que você começa a se angustiar com muito medo pelo futuro, por um futuro que você nem sabe o que vai acontecer, essa incerteza, né, tem deixado a gente muito aflito. Então a gente precisa ter uma calma, e é aquilo que eu disse lá antes, né, sobre aquele relacionamento com Deus, vai nos evitar de chegar nesses pontos, sabe? Então se a gente coloca Deus, eu mesma, eu sei perceber quando eu me sinto mais ansiosa. Nesses momentos eu falo, Senhor, vai me controlando aos poucos, eu peço isso para Deus, sabe? E isso é muito da minha relação com Deus. Então a gente precisa se apegar a algo que nos ajude a passar por esses momentos difíceis e ter essa atenção. Até que ponto essa ansiedade está normal? Até que ponto? Será que eu estou sentindo uma dor ali no peito? Será que isso é normal? Você está com muitas palpitações ali no seu coração, seu estômago começa a ficar ruim. Então, esses sinais, a gente precisa ter um cuidado para que a gente não possa ser afetado por isso. Então, a gente começa a entrar numa velocidade acelerada, parece que tudo está correndo, parece que a gente está ficando para trás. Então, a gente precisa ficar muito atento sobre isso. E a causa da ansiedade é justamente essa preocupação excessiva. Esse é o ponto, essa coisa de ser muito, excessivo. A gente se preocupa muito. Então, por isso que a palavra diz, lancei sobre todas as vossas ansiedades. Né? Então, a gente precisa lançar para Deus tudo aquilo que nos preocupa. Eu sei que não é fácil, né? A gente é ser humano, a gente às vezes não sabe se expressar muito bem. Então a gente precisa ter esse ponto de calma e pensar que Deus é a nossa esperança, Deus é aquele que nos mantém de pé a cada dia, é Ele que nos leva nos nossos dias difíceis. Se a gente colocar e viver dia após dia, né, nesse cuidado com nós mesmos, eu acho que é algo que vai nos ajudar bastante. A sobrecarga com atividades, mesmo que sejam atividades simples, é algo que influencia. Então, você pegar muitas funções e vocês vão percebendo que as coisas estão muito ligadas, a síndrome de burnout, a depressão, tem picos, né, que a gente está mais depressivo, que a gente está um pouco mais feliz. Então, essas coisas estão muito interligadas, né, uma na outra. Problemas de relacionamento. Então, por exemplo, se tem um problema familiar, é muito viável que se resolva isso. A terapia familiar é uma boa. Conversar um pouco com o seu pastor, por exemplo, ou com um líder seu, sobre alguns assuntos, sobre melhorias mesmo, sabe? Sobre o que nós podemos fazer para melhorar os nossos relacionamentos, não só afetivos com o nosso esposo, nossa esposa, mas também com as pessoas que são nossos amigos, pessoas do nosso trabalho, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm muito a nos ensinar, né? E para as práticas de autocuidado para frente, como que a gente vai fazer para que melhore esse quadro, né? Seja da síndrome de burnout, seja da depressão, seja da ansiedade, é muito importante que a gente tire esse preconceito realmente do cuidado. Existem muitos lugares que a gente consegue fazer terapia gratuita, inclusive tem lugares para que eu posso indicar. E só que você poder falar, ele sabe, uma vez na semana que você conversa com um psicólogo, com uma psicóloga, você fala ali um pouco, você já se sente essa leveza, porque muitas vezes a gente começa a guardar muitas coisas dentro da gente, a gente vai acumulando, e aí chega num ponto que a gente perde o controle. Então falar sobre isso é muito importante. Às vezes falar com alguém que você se sente confortável em falar, que alguém que você acha que é confortável, que é confiável, uma pessoa que você sabe que vai te ajudar nesse processo, é uma boa você falar deixa a nossa alma muito mais leve. E aqui diz assim, uma alma ansiosa reflete sintomas do corpo que podem evoluir um quadro de doenças psicossomáticas. Então, essas doenças psicossomáticas são doenças que elas não têm causa orgânica. Então, por exemplo, pessoas que começam a sentir uma dor no peito, poderiam achar que é uma dor no coração, que é um problema de coração, mas não é. Pessoas que começam a ter alguns problemas
desenvolvem alergias, pessoas que desenvolvem vitiligo, né? Aquelas pessoas que começam a tirar a pigmentação, então muda a cor. Então essas coisas também atrapalham a nossa autoestima, naquilo que a gente vê de nós mesmos, de como a gente se sente, de como a gente se sente bem consigo mesmo. A gente precisa muito olhar sobre isso. E por fim, para que nós possamos finalizar, que já deu a nossa hora, eu sei que Deus, Ele coloca um propósito sobre cada um de nós e Ele não nos deixa abandonados. Então, que nós possamos ter esse relacionamento com Deus dia após dia e dizer: Deus, eu sei que está muito pesado, eu preciso que o Senhor possa me ajudar a carregar esses meus fardos, né? A gente acredita num Deus que é muito grandioso, que é muito maior do que qualquer transtorno, de qualquer coisa que venha nos abater. Um Deus que pode nos curar da depressão, um Deus que pode nos curar da ansiedade, de qualquer síndrome, de tudo. Eu sei que Deus pode fazer isso. E que eu oro para que Deus possa ser a paz que vocês precisam todos os dias. Que Deus possa ser aquele que carrega contigo tudo aquilo que é pesado para você, tudo aquilo que é difícil para você, todos os dias. Se apegue nele, se apegue naquilo que o Senhor tem escrito sobre esta Bíblia aqui, que é algo que Ele coloca. Então, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, abrace isso dia após dia. Abrace aqueles que estão do seu lado. Pense nas pessoas que estão do seu lado, nas pessoas que precisam também desse cuidado. Quantas vezes a gente julga tanto as pessoas, né, pelos seus erros, mas a gente não consegue enxergar o quanto a dor daquela pessoa é grande. O que fez a pessoa chegar até tal ponto de errar tanto, por exemplo, né? Quando a gente fala em pecados que nos tiram a paz. Por que essa pessoa chegou nesse ponto? Então, a gente, como igreja de Cristo, como discípulos de Cristo, nós precisamos todos os dias entender que nós somos luz neste lugar aqui. Nós somos luz para aquelas pessoas que precisam. Nós somos luz para aquelas pessoas que têm dor na sua alma. Então, seja esse abraço que as pessoas precisam todos os dias. Seja essa pessoa, como Jesus foi para tantas pessoas enquanto Ele esteve aqui, como Ele é para nós todos os dias. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Então, eu queria orar com você neste momento, orar pela sua saúde física e pela sua saúde emocional. Senhor Jesus, eu coloco
processo difícil, que foi um processo doloroso, Pai, mas que nós vencemos e que nós estamos vencendo cada um deles, Pai. Eu decreto agora, Pai, a cura, Senhor Jesus. Eu decreto, Pai, a cura para toda, Pai, instabilidade emocional, Senhor. E eu oro para que essas pessoas possam ser libertas, Jesus, da síndrome de burnout, da depressão, da ansiedade, Jesus, da angústia, Jesus, sobre tudo, Pai, que tirar a paz. Eu oro agora, Senhor, que o Senhor possa